Bom dia, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho do capítulo 16 sobre o sistema nervoso. As instruções dos exercícios eu vou falar no final. E agora a gente vai falar um pouquinho do sistema nervoso em relação às sensações que o nosso corpo sente, as estruturas que formam esse sistema, tipos de células nervosas, produção de sensações pelo corpo, como que ocorre, e a divisão do sistema nervoso. Então, a gente tem sensações e funcionamento do nosso corpo sendo realizada pelo nada mais ou nada menos que o nosso sistema nervoso. Aqui eu botei o cérebro, mas o sistema nervoso é composto por mais estruturas. Então, para a gente ter o funcionamento do corpo e as sensações, que é a resposta do que vem de fora, dos estímulos externos, a gente precisa que o nosso sistema nervoso esteja funcionando também. E aí a gente vai pensar algumas coisas, porque a mesma situação pode causar emoções e sensações diferentes nas pessoas. As pessoas têm cérebros diferentes? Acredito que não. Às vezes é só o estímulo que o seu sistema nervoso recebeu e que você vai dar uma resposta diferente para aquele estímulo. Então eu posso ter, por exemplo, estudo. Eu posso passar um estímulo para vocês, vamos pessoal estudar, e 3 pessoas do 6º ano quererem estudar muito, vou pegar livro, vou ver vídeo, vou fazer exercício, e as outras 3 pessoas podem receber esse estímulo e não quererem fazer. Então você tem, o estímulo ele vem do ambiente, ou seja, de fora, e passa por nosso cérebro para a gente ter respostas. Cada pessoa vai responder de uma forma diferente, mesmo que o estímulo seja igual. Isso vai depender do nosso sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, o que ele faz basicamente? Ele capta, ele pega os estímulos que vêm do ambiente e interpreta conforme vai recebendo, né? Então, eu tenho o estímulo de comida, né? Tô sentindo minha mãe fazendo o almoço do dia. Esse estímulo vai fazer com que meu olfato seja ativado e isso vai me causar o que? A resposta fome. Então, eu vi o que está vindo do ambiente externamente, captei, mandei para o meu cérebro que interpretou esse estímulo que está com fome, por exemplo. Então, as sensações nada mais é que respostas. Essas respostas podem ser conscientes, ou seja, voluntárias, como eu falei, estudo. Eu posso querer estudar ou posso querer não estudar. Vai depender do dia também, né, gente? Tem dia que mesmo que você queira, seu corpo não está te ajudando muito. E as respostas inconscientes ou involuntárias. Eu vou ter essas sensações que o sistema nervoso está colocando para funcionar nosso corpo, mas de forma involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade. Batimento cardíaco, os movimentos da respiração, dos respiratórios. Então, gente, mesmo que a gente não queira, nosso coração está batendo, nosso pulmão está funcionando perfeitamente para que o nosso equilíbrio do corpo aconteça. Falando um pouquinho das estruturas do sistema nervoso, vamos focar nas células nervosas, que temos basicamente 2, os neurônios e as células da glia. A célula principal, como a gente já viu, são os neurônios, que pegam as informações que foram captadas externamente, chegam até o cérebro. Ele pega esse sinal e transmite por impulsos elétricos esses estímulos ou sinais para gerar uma resposta. Ele é formado por 3 partes: dendritos, corpo celular e axônios, né? A gente vai ver no slide daqui para frente como que eles são formados. E as células da glia, que eles estão, o neurônio daqui, eles ficam pertinho do neurônio, porque eles dão suporte, ou seja, ajudam o neurônio e protegem o neurônio para poder não sofrer danos, né? Então, aqui a gente tem um neurônio que é formado por dendritos, corpo celular, que é essa parte que parece um ovo, dendritos são esses raminhos, o axônio, que é esse pedaço todinho aqui. O que a gente vai tentar lembrar já nesse slide? Que o impulso elétrico, ele ocorre do dendrito, aí ele escorrega, corpo celular, terminando no axônio. Chega aqui na pontinha do axônio, ele se comunica com outro neurônio, né? Outra estrutura.
e aí ele faz uma sinapse, que é uma troca de informação entre neurônios, né? Comunicação dos neurônios. Então, aqui é importante lembrar isso, que a direção do impulso nervoso vem do dendrito, escorrega para o corpo celular, que escorrega para o axônio. Então, aqui a gente vai ver um neurônio, que é esse pedaço todo aqui, com as células da glia dando suporte e proteção. Quem são as células da glia aqui? Se a gente isolar o neurônio, vai sobrar a micróglia, oligodendrócito e astrócitos. Todos os demais, a gente é a parte do neurônio, né? Então, tirando isso, a gente tem 3 células da glia, micróglia, oligodendrócito, astrócito. Mas, para não decorar esses nomes, eles são chamados de células da glia. Essas células da glia são para ajudar o neurônio, para que ele seja nutrido e ele tenha suporte para funcionar direitinho. Deixa eu lembrar mais alguma coisa. Então, como eu falei, os neurônios, eles transmitem os impulsos elétricos, pegando a informação que vem dos estímulos externos para gerar uma resposta. E aí você vai ter como tradução disso tudo as sensações que a gente sente de fome, por exemplo, e as ações. Então, por exemplo, o ato de você correr, caminhar. Deixa eu ver mais aqui. É importante lembrar algumas coisas daqui, ó. Bainha de mielina, ó, que são essas, como se fosse encapamento como você tem eletricidade passando, essas bainhas de mielina ajudam na proteção dos neurônios, para que não aconteçam choques, por exemplo, e aumenta a velocidade de transmissão dos impulsos também. Então, essa bainha aqui, que é essa parte gordinha do neurônio, isolando, ajuda no aumento da velocidade de transmissão e para isolar também o neurônio, já que ali passa eletricidade. Nódulos de Ranvier, que é uma região entre as bainhas de mielina, são regiões estreitas que não tem bainha de mielina, por onde os impulsos elétricos vão saltando. Então, se tem os impulsos elétricos vindo aqui, eles vão pulando de bainha em bainha. Então, é por isso que você tem essa direção do impulso nervoso, dendrito, corpo celular e axônio fechando no terminal. E a gente vai ver com calma depois como é que isso acontece. Então, aqui a direção, ó, o neurônio se comunica com o outro, ó, dendrito, corpo celular, axônio, aí se comunica com o outro, dendrito, corpo celular e axônio, e aí por diante. Resumindo, os impulsos nervosos são passados de um neurônio para outro e sempre nessa direção. Aqui, ó, se a gente for ver, no finalzinho do axônio é que ocorre a sinapse, que é a troca de impulsos nervosos entre 2 neurônios. Então, a gente pode também classificar essas células nervosas que a gente estudou, basicamente os neurônios, em sensoriais, que vão fazer o quê? Pegam as respostas, pegam os estímulos dos órgãos dos sentidos. Quem são os órgãos dos sentidos? Olhos, sentido da visão, orelhas, sentido da audição, nariz, sentido do olfato, boca, paladar e pele, sentido do tato. Pega todos esses estímulos dessas estruturas e leva para o cérebro, para que o cérebro interprete. Então, sensoriais são os neurônios que vão fazer isso, tá? Então, a gente tem esses tipos de neurônios. Os neurônios motores, eles vão pegar a resposta do cérebro que vocês receberam e vai mandar para músculos e glândulas para que eles funcionem. Eu tenho, por exemplo, um sinal do seu cérebro. Acorda que hoje tem aula. Então, você vai receber essa informação, teu músculo vai fazer com que você levante da cama para assistir uma aula, por exemplo. E as glândulas também funcionam com os neurônios motores. De associação, são aqueles neurônios que vão ligar os neurônios sensoriais e motores, como, por exemplo, retirar a mão de um ferro quente. Você vai ter o tato sendo estimulado, mas quando você retira a mão, você está tendo movimento dos seus músculos. Os neurônios motores também funcionando. Então, resumindo as funções do neurônio: receber, captar, pegar esses sinais do ambiente,
levar esses sinais. Só que o sinal não pode ficar ali. Então, o neurônio continua. Pega esses sinais, leva até o cérebro. E esses sinais, uma vez interpretados, vão ser enviados como informações, né, para outros órgãos e células. Então, basicamente, é esse ciclo. Capta o sinal, leva até o cérebro, interpreta, e essa interpretação chega aos outros órgãos ou células, também por meio dos neurônios. Então, se a gente for lembrar o slide anterior, como é que você tem a produção de sensações pelo corpo? Essas sensações, estímulos, mesma coisa, é captada, percebida no ambiente, são transformadas em impulsos elétricos, como pelas sinapses. Como eu falei, você tem uma ordem dessa transmissão, dendritos, corpo celular e axônios. Esse impulso é sempre transmitido de neurônio a neurônio por uma substância chamada neurotransmissores. Então, calma aí. Vamos resumir a história toda. Cada informação que o cérebro interpreta pelo estímulo que recebeu é como se fosse uma fofoca. Essa informação é passada de neurônio para neurônio até chegar a um local que tem que acontecer aquela ação. Então, eu posso contar uma história para algum aluno do 6º ano que vai contando entre si até chegar, por exemplo, a Giane. Então, eu vou contar uma coisa para vocês, vocês vão transmitindo. Assim funciona as sinapses e os impulsos elétricos no cérebro. Então, essa fofoca que a gente está transmitindo, ou essa informação, é chamada de neurotransmissores, que essa fofoca vai ser depois falada, né, percebida até chegar ao destino final. Então, os neurotransmissores são substâncias que são trocadas entre neurônios, como se fosse a fofoca. E sempre acontece essa sinapse, essa transmissão de um neurônio para outro, no finalzinho do axônio, e você tem um espaço onde esses neurotransmissores são neurotransmissores são lançados, e vai acontecer, depois que esses neurotransmissores são lançados, a sinapse, que é a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro. Então, eu acabei esquecendo de colocar aqui uma imagem. Enfim. Então, falando um pouquinho do sistema nervoso, depois eu apresento para vocês na aula no Classroom. Sistema nervoso, a gente falou das células, mas vamos falar anatomicamente. Você tem a divisão do sistema nervoso em dois. Sistema nervoso central, que é protegido por um osso chamado crânio, e o sistema nervoso periférico, que na verdade, desculpa gente, eu botei uma coisa aqui errada. Você tem o sistema nervoso central, que uma parte é protegida pelo cérebro, que é o encéfalo, e a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. Depois eu dou uma corrigida nesse slide e mando para vocês. Então, sistema nervoso central é protegido por crânio e coluna vertebral, você queira para ter subido. O crânio protege o encéfalo e a coluna vertebral a medula espinhal. Tá, então o sistema nervoso central é formado por duas coisas: encéfalo, né, e medula espinhal. O encéfalo é a parte que a gente tem na nossa cabeça, que é formada pelo cérebro, cerebelo e pelo bulbo. O cérebro é responsável pela parte de inteligência, memória, aprendizagem, linguagem, fala e etc. O cerebelo pelo equilíbrio do corpo. O bulbo vai fazer a parte da questão dos movimentos respiratórios e cardíacos e ajuda também na nossa questão de reflexo. Por exemplo, botei a mão na chapa quente, eu retiro porque eu tive o reflexo, tive um estímulo para tirar a mão rapidamente. E a gente vai ter a medula espinhal passando na coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico, abstraindo essa palavra aqui, é formado por nervos, podem ser cranianos, espinhais e gânglios nervosos. Então, basicamente, a gente vai ter ainda uma outra divisão. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático, que vai ter ações voluntárias, que está ligado aos músculos, e o autônomo, que está ligado às ações involuntárias. Então, resumindo aqui, o sistema nervoso periférico somático
ações voluntárias e ligadas aos músculos estriados. Os autônomos, ações involuntárias ligadas aos músculos estriados cardíacos e músculos lisos. Então, a foto que eu queria, que era um slide, eu troquei, gente. Então, sistema nervoso é formado por sistema nervoso central, centro do teu corpo. Pensa no centro do teu corpo. Cérebro e medula espinhal. Então, vocês ficando de pé, ou bota a mão na cabeça e desce pela coluna, pelas costas. Essa parte central é o sistema nervoso central. Tudo que vem do lado é chamado de sistema nervoso periférico, que é composto por nervos e gânglios. Os nervos são conjuntos, na verdade, de prolongamentos de neurônios. São fibras nervosas, né? Que vão conectar o sistema nervoso ao resto do corpo. Então, os nervos, eles fazem isso. Pega as informações do sistema nervoso central e transmite para o resto do corpo. E a gente vai ter os gânglios, que ajudam também nessa conexão do sistema nervoso central a todas as partes do corpo. Então, basicamente, o periférico, ele fica na periferia. Centro da cidade, periferia. Então, é como se a gente dividisse o corpo em cidade, sistema nervoso central, e a periferia que fica mais destacada. E se a gente for pegar aqui, sistema nervoso central formado pelo cérebro e a medula espinhal. O cérebro, encéfalo, que é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo. Cérebro, a parte de inteligência, as emoções, cerebelo, equilíbrio e bulbo, movimentos respiratórios e cardíacos e o próprio reflexo. Então, só para recapitular. Sistema nervoso central. Encéfalo, que é onde está localizado o cérebro, e a medula espinhal. Beleza? Então, encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e bulbo raquidiano. E a medula espinhal, sistema nervoso central. Parte lateral, nervos, esses vários nervos aqui, junto com gânglios, sistema nervoso periférico, que pode ser dividido, por sua vez, em somático, que tem ações voluntárias ligadas aos músculos estriados e esqueléticos, ou autônomo, que tem ações involuntárias ligadas aos músculos estriados cardíacos, e liso, não estriado, né? Então, por que é a voluntária? Porque depende da nossa vontade, e involuntária não depende da nossa vontade. Então, basicamente é isso. Então, agora, após vocês assistirem os vídeos, façam um teste com as 2 questões sobre os conteúdos da aula de hoje e as atividades finais que vocês podem iniciar, e tem uma semana para enviar lá pela plataforma. Os números eu sempre coloco no mural, no planejamento, e aí vocês vejam os números e vão fazendo com calma. E qualquer dúvida a gente se fala lá pelo Classroom. Então, uma boa semana de aula a todos.